Fala pessoal, tudo bem? Então vou ensinar para vocês a como saber qual o momento correto de investir em fundos imobiliários. E sim, a gente tem alguns momentos corretos para começar esses investimentos e tem algumas maneiras da gente dar uma olhadinha aí nisso, beleza? Então vamos lá. O primeiro momento correto da gente investir em um fundo é quando ele está um pouco em queda. E para isso eu vou usar de exemplo o CPTS 11. Todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha sabe que esse é o meu fundo imobiliário queridinho do momento. Por quê? Porque no começo, quando eu comecei a investir nele, ele estava com uma base de R$ 8,63, que foi mês passado. E nesses últimos tempos ele começou a ter uma queda. Ele chegou a estar R$ 8,48. E muita gente falaria o quê? Não vale a pena comprar, ele está em queda, mas não. Esse é um grande momento de comprar, porque a gente compra ele com valor menor, consegue investir em maiores cotas, comprar mais cotas, e assim, quando o mercado der uma subida, quando melhorar algumas coisas, a gente consegue ter um lucro maior ainda. Muita gente veio falar comigo, falar que a carteira está vermelho, que a carteira está em queda, que os rendimentos estão caindo porque muitos fundos imobiliários estão em queda. E sim, isso reflete totalmente na carteira, porém não quer dizer que a sua carteira está em vermelho, que ela está em queda, que o rendimento está negativo, que você está perdendo dinheiro. Porque querendo ou não, se os fundos que vocês têm investidos estão em queda, querendo ou não, ele vai pagar dividendo. Às vezes pode pagar 1 centavo a menos, 1 centavo a mais, mas isso não vai refletir tanto, né, para quem está procurando viver de dividendos, tá? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o VGHF11. Ultimamente eu não tenho mais cotas dele, mas antigamente eu tinha. Ele teve alguns desdobramentos, alguns problemas com a empresa, enfim. E ocorreu que ele teve uma queda muito grande. E esse foi o momento que muita gente esperou para comprar mais cotas, né? Então vocês têm que ter em mente que não é porque um ativo ele caiu ou que ele está com rendimento menor que ele vai se tornar inútil ou que ele vai te dar perca de dinheiro. E não, esse é o momento correto de comprar, de fazer mais aportes, de ter mais cotas desse ativo, né? Para posteriormente você ganhar mais dividendos, tá? Então não se preocupe se a tua carteira está em vermelho, se ela está com rendimento negativo, isso é normal, porque como a gente sabe, isso é uma renda variável. Para quem não quer, entre aspas, ter risco ou quer ter uma carteira sempre positiva, eu indico a renda fixa, né? CDB, LCA, Tesouro Direto, enfim. Mas eu, como tenho como objetivo viver de dividendos, eu me proponho a estar sempre investindo em fundos imobiliários. Então, minha principal dica é veja como está o mercado, busque fundos diversificados de papel, de tijolo, híbridos, que estejam com uma queda um pouco grande. Comprem esses fundos imobiliários quando eles estão em queda, que vocês podem ter um rendimento bem maior. Ele não vai ficar para sempre em queda, ele vai ter altos e baixos. O CPTS 11, mês passado, estava me dando um lucro de R$20. O lucro que eu digo não de dividendos, mas sim de um lucro positivo, que ele estava rendendo mais. E agora ele está me dando uma perca, entre aspas, de 11 a R$20 por dia, né? Mas não quer dizer que eu estou perdendo dinheiro, quer dizer que desvalorizou um pouco, porém ele vai continuar me pagando esses dividendos mensalmente. E ele tem uma média de 7 centavos a 8 centavos por cota. Isso não vai mudar. Ele em queda ou ele em baixa. E não quer dizer também que um fundo imobiliário está em queda agora, que ele está acabando ou não. E se vocês pesquisarem empresa, qualquer site de pesquisa de fundo imobiliário, vocês vão ver uma empresa que tem 3 milhões, 4 milhões, 8 milhões, 10 milhões de lucro, enfim, ela nunca vai quebrar. Ela vai estar sempre ali mantendo e pagando dividendos, né, para os seus cotistas. Então, a maior dica que eu tenho para vocês: invistam quando os fundos estão em queda um pouquinho. Não se preocupem com carteira vermelha, com carteira negativa, que isso é normal. Sendo uma renda variável, vocês têm que ter em mente: quanto mais cotas a gente tem, mais dividendos a gente vai ganhar. E
para quem quer ver dividendo, isso é ótimo, tá? Então não se preocupem, continuem investindo, continuem mantendo a constância, que isso é extremamente normal. E para quem tem um pouco de ansiedade, não quer ficar com essa variação na carteira, é renda fixa, né? CDB, Tesouro Direto e coisas do gênero, tá? Então comecem a pesquisar, comecem a entrar em sites de fundos imobiliários, né? Tem o Clube FIIS, tem o Fund Explorer, tem o Investing.com, enfim, tem um monte de site. Fiquem vendo a variação dos fundos. Quando tu vê, esse fundo aqui é bom, ele é bem consolidado, ele está em queda agora, é um bom momento para comprá-lo. E também não quer dizer que porque o fundo imobiliário não está em queda, que ele está com um valor meio alto, que não vale a pena comprar, né? Tem o MXRF11, que atualmente está um valor um pouco alto, mas não quer dizer que eu não posso comprá-lo. Eu tenho 28 cotas dele, estou comprando umas 2 a 3 cotas por semana, porém, quando ele ter uma baixa maior, eu vou comprar mais cotas, né? Então é isso, pessoal. Mantenham constância, espero ter ajudado vocês. Semana que vem tem atualização da minha carteira. A gente tá quase chegando a R$4.000 de investimentos e tem cotas novas, cotas compradas ali.